Chegou um amigo e falou, por que você não toma esse óleo aqui? Vai te melhorar. Eu falei, porque você está com excesso de gordura, ajuda na recuperação muscular do atleta, ajuda na dor. Hoje, meu principal público são pacientes oncológicos. Muitas pessoas assistem esse vídeo e não sabem. A gente trabalha hoje com acompanhamento muito próximo dos nossos clientes. Então, a gente tem o Celso, que é o médico da nossa equipe, que ele analisa os seus exames, vê tudo que está lá, o que precisa ser ajustado. A gente tem toda a parte nutricional e a parte de treinamento, onde a gente acompanha bem de perto todos os nossos alunos. A gente fala com os nossos alunos todos os dias, do dia 1 ao dia 67. Então, isso faz com que a gente mantenha essa pessoa na linha. A gente motiva, às vezes a pessoa acorda desanimada, a gente anima ela. Não, vamos lá, eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador, mas é pro seu bem. Então, tudo isso a gente vai trabalhando a parte do mindset dessa pessoa para que ela não pare. E com isso ela vai tendo resultados, vai ficando cada vez melhor. Então, é um trabalho em conjunto. Não adianta, por exemplo, como você falou, não, só o médico, só o personal, só o nutricionista. Para que essa pessoa ela tenha ótimos resultados, ela precisa de ter uma equipe trabalhando junto para que essa pessoa tenha os melhores resultados. E não adianta só fazer uma bariátrica, só colocar Não um adianta. balão, porque se você não tratar os outros fatores, a pessoa vai começar, ela vai encontrar algum jeito de colocar comida para dentro para saciar a ansiedade dela. Hoje, a gente já tem dados que mostram que muitos pacientes, depois de operar uma bariátrica, evoluem com alcoolismo. Porque o álcool é líquido, ele consegue tomar, Ele começa a ele descontar, começa em a outro descontar em lugar. outra coisa, e vai para isso. Só que a gente vê que é uma mudança muito mais sustentável no longo prazo quando a gente consegue trabalhar isso tudo. E por isso que eu acho que o CBD ajuda muito e a gente ter certeza. controle. E é muito engraçado porque na primeira consulta, muitas vezes os pacientes chegam, a gente pede uma triagem para ver a parte hormonal, para ver tudo mais. E muitas vezes falam assim, não, doutor, mas eu tô gordo porque a minha testosterona é baixa. Só que é o contrário. Porque você está com excesso de gordura, Que a sua a sua testosterona testosterona acaba estando baixa. Então, a grande maioria das alterações laboratoriais que eles me trazem, que na visão deles, muitas vezes, eles têm sobrepeso e obesidade por conta daquilo, são consequências da sobrepeso e obesidade. Perfeito. Só Então- dessa pessoa ela emagrecer e ela baixar o percentual de gordura dela, já vai melhorar metade dos exames dela. Só dela ter feito isso. Todos os estudos mostram isso, principalmente quando a gente vai ver a parte de balão e de tudo, que se você tirar pelo menos 5% do peso total dessa pessoa, você já consegue reduzir os remédios para hipertensão, os antihipertensivos, e os remédios para diabetes. Olha lá. Que muitos desses pacientes, você trazendo eles para a faixa normal de peso, você já consegue com que eles, muitas vezes, fiquem livres da diabetes. Né? Então, A parte da atividade física, eu conheço pessoas que têm diabetes, que o dia que ela treina, ela não precisa tomar insulina, porque ela consegue controlar a glicose no sangue. Ao dia que ela não treina, ela precisa. Mas se ela faz um treino bem feito, ela não precisa tomar insulina, porque ela consegue controlar. Então, a atividade física, como a gente estava falando, não só atividade física, precisa ser o conjunto. Não adianta o cara ir lá treinar e sair e comer um ovo de Páscoa de 1 quilo. Não adianta também o cara querer passar no médico, tomar o Ozempic, tomar um Monjaro, perdeu totalmente o apetite, só que ele consegue comer um doce, ele consegue comer um M&M's, ele consegue comer uma lata de leite condensado, ele consegue beber. Então, não é só áreas isoladas, precisa estar trabalhando em conjunto. e uma coisa, é um cara que nem você, que nem a Jéssica, que é É fisiculturista, diferente. que é um atleta. Se eu sou médico hoje, eu devo muito isso à luta. A gente vai falar disso já já. Entendeu? Eu devo muito disso à luta. Agora, um cara que tem um. Eu vou viajar com a minha esposa. Pô, amor, vamos se revezar para cuidar do nosso filho, pra gente poder treinar. Pô, meus amigos falam assim: você é louco? Você tá de férias, você vai treinar? Cara, pra mim isso é uma diversão. Então eu Seu gosto estilo de de treinar. vida. Eu gosto de treinar. Treinar pra mim é um prazer, não é uma obrigação. E isso é uma coisa que facilita muito. E conversando com muito, porque não é a minha realidade, e vendo muito para fora, eu vejo que a realidade das pessoas não é essa. As pessoas fazem exercício físico por obrigação de saúde para tentar viver mais ou viver melhor. E não porque aquele momento é um momento prazeroso. Apesar que ultimamente isso tem mudado com as redes sociais, todos a gente vê que isso tem mudado bastante, né?
Tem, com certeza. Saindo um pouquinho, saindo não, continuando, porque a gente estava falando de emagrecimento, aí você falou um pouquinho do canabidiol. Conta um pouquinho como que você começou, como que veio esse desejo por estudar Da cannabis? cannabis, porque primeiro que eu sempre tive insônia. E já tentei Zolpidem, um monte de coisa e nada resolvia. E eu tenho algumas lesões que eu colecionei ao longo da minha vida por conta da luta. Então eu tenho os 2 joelhos arrebentados, já tenho um joelho operado, tenho um bíceps rompido. Inclusive, vocês têm que contar depois do bíceps Precisamos, rompido. vamos contar algo bem legal aqui nesse Que podcast. foi sobre mais isso. uma dessas superações que eu tive que ter para Sim. conseguir chegar onde eu queria. Porque esse negócio do bíceps, na hora que a gente entrar, eu vou entrar muito nisso. Então, eu acho que é bem por aí, sabe? Você estava falando de como você começou a se interessar por E cannabis e tudo aí, mais, eu porque você tratando tem as minhas as dores, eu lesões. comecei a... Chegou um amigo e falou, ó, por que você não toma esse óleo aqui? Vai te melhorar. Eu falei, pô, parece interessante. E aí eu comecei a estudar isso. Eu falei assim, cara... Aí eu comprei o óleo, me prescrevi, precisava de uma receita. Falei, o que precisa? De uma receita de uma autorização da Anvisa. E aí você importa o medicamento. E prescrevi. Comecei a tomar, falei, parece interessante. Vou fazer uma pós disso. Aí a minha irmã achou uma pós e falou, ó, a pós que você queria. E eu gostei da pós. Eu falei, é muito superficial. Aí depois eu fiz uma outra pós, que me deu uma certificação internacional. E aí sim foi um curso mais robusto, que eu fiz de mais duradouro, que aí eu tive um contato maior, que depois comecei até a dar aula sobre isso. E aí eu entendi que para o sistema digestivo podia ser muito interessante. Então, meus pacientes que tinham síndrome do intestino irritável, que iam 4, 5 vezes no banheiro, que não conseguiam sair de casa, ter vida social, e aí a gente entrava com uma série de medicações. Voltando, a cannabis não vai resolver o problema 100% sozinha. Sim. Mas a cannabis, junto com a psicoterapia, numa abordagem multidisciplinar, cara, o paciente começa a ter vida. Que legal. 15 dias tomando óleo, o paciente passou de 10 evacuações diárias para 2. Conseguiu voltar para a faculdade. Falei, opa, isso aqui é legal. E aí, comecei junto disso, comecei a estudar isso, aí comecei a entender, e aí hoje eu tenho muitos pacientes atletas, principalmente pela parte... Então, tem um paciente que é lutador. O cara vai disputar uma final, encerramento da carreira. Cara, mas eu tô com uma ansiedade que tá me atrapalhando. Eu sinto muita dor para recuperação do treino. Cara, CBD caiu como uma luva para esse cara. Foi lá, fez a última luta, encerrou a carreira, foi campeão. Encerrou com o cinturão. Entendeu? Então a gente ajuda na recuperação muscular do atleta. Ajuda na dor. Hoje, meu principal público são pacientes oncológicos. Você fala, pô, mas câncer, cannabis? Cara, o cara não come. O THC, que é tido por muitos como um big vilão, e eu já vou entrar por que ele virou um vilão tão grande. Ele realmente tem um potencial psicoativo grande, mas ele também tem muitas benesses. E eu vejo que para os pacientes que têm Alzheimer e Parkinson, funciona demais. Você tem um caso bem próximo disso, né? Inclusive, estou até abrindo aqui, muita gente não sabe, meu pai foi diagnosticado com Parkinson. E, cara, entrando com tratamento convencional, tendo uma resposta baixa, a gente entrou com cannabis, com THC para ele. Para ele a gente entrou com Delta 8, que é uma variante do Delta 9 THC, que vai ter menos afinidade pelo receptor, então eu consigo usar uma dose maior, sem que ele tenha tantos efeitos psicoativos. Cara, meu pai hoje não treme, a memória dele está preservada, Caramba. cognição preservada, assim, vai parar a evolução da doença? Não vai. Não. Vai atrasar? Com certeza. E melhora a qualidade de vida. E a qualidade de vida é outra. Eu tenho pacientes sequelados de Alzheimer, por exemplo, que não mexeu um olho. E você não imagina a satisfação que é um familiar ligar para você e falar assim, doutor, minha mãe está sorrindo. Eu converso com a minha mãe, ela se comunica. Eu falo para ela, pisca uma vez se for sim, pisca duas se for não. E ela me responde. Vai voltar a falar? Não vai. Vai voltar a ser um milagre, voltar a andar o cara que é cadeirante? Não vai. Mas vai diminuir a dor do cara que é cadeirante.
A pessoa que teve um AVC, às vezes, tem aquela sequela motora rígida, isso ajuda nessa espasticidade, ajuda muito. Ajuda no humor, pacientes que têm um humor muito deprimido, um pouco de THC ajuda. E eu não posso subir muito o THC, porque senão ele vai ter efeito psicoativo. E eu não quero que ele tenha efeito psicoativo, porque daí vai causar tolerância, dependência. O THC tem essa propriedade. O CBD a gente não tem isso demonstrado em estudos, mas o THC pode fazer isso. As pessoas falam, pô, mas maconha mata neurônio. Essa história que maconha mata neurônio veio de um estudo encomendado pelas indústrias de celulose da década de 50 ou 60, que estavam perdendo muito espaço para cannabis. Então eles colocavam macaquinhos com uma máscara e deixavam eles 5 minutos expostos direto à fumaça. Qualquer ser humano ou qualquer ser vivo que dependa de oxigênio, que você deixar ele 5 minutos privado de oxigênio, ele vai ter E algum era pela prejuízo. fumaça, né? Não pela Então eles maconha em tinham si. mortes de neurônio por conta da hipóxia, da falta de oxigênio no cérebro, e não por conta da cannabis. Pelo contrário, hoje a gente já tem inúmeros estudos, se as pessoas quiserem, pode pedir, eu mando as referências, de que a cannabis atua como neuroplasticidade, ela refaz caminhos e conexões nervosas e melhora a memória. Caramba, totalmente ao Ao contrário do que as contrário do que pessoas foi falam. colocado. Mas, por exemplo, se você pegar um paciente muito jovem, que está ali com 17, 16 anos, e expor ele a quantidades muito altas de THC, estou falando população normal, não estou falando uma criança autista, por exemplo, Sim. que aí é um outro universo que a gente atua bastante e com muito sucesso. Tá? Crianças autistas, aquelas muito agressivas, com seletividade alimentar, a gente consegue ter Muito sucesso. um bom ganho nisso. Tá? Voltar a sociabilizar bem essas crianças. Tirando essa parte, o THC ajuda muito. E principalmente para memória, para dor, para alimentação. É um excelente indutor do sono. É porque às vezes uma pessoa muito jovem que não tem o córtex Frontal, frontal. formado. desenvolvido totalmente pode acabar atrapalhando. É aí que entra a definição da coisa. Por isso que você vai ter essas crianças que hoje, na vida adulta, têm síndrome motivacional. Por quê? Foram expostas na adolescência a uma quantidade muito grande de THC. E o nosso corpo é muito inteligente. Ele faz um feedback. Se você tá com cara com Alzheimer, ele entende que não tem. Você vai estimular o nosso sistema endocannabinoide, ele vai produzir mais. Agora, se você pega um moleque de 16, 17 anos, que está no auge do desenvolvimento neurológico, ele falou, opa, tá vindo mais estímulo, eu tenho que frear. E aí você freia isso, e aí você gera todos esses problemas. É como a seguinte frase, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É só a dose. Então, é exatamente E para isso. cannabis, tem uma outra frase que também, menos é mais. Aham. Sempre menos é mais. E